Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de estudo bíblico. Querido, antes de começar o estudo de hoje, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal aqui no YouTube, que você venha se inscrever, querido, e que você venha nos ajudar a compartilhar a palavra do Senhor. O segundo recado que eu gostaria de dar para vocês é com relação ao tempo que os vídeos estão ficando um pouco meio comprido, né? Meio extenso. Mas, querido, eu não estou preocupado muito com o tempo, mas eu estou preocupado com o conteúdo, né? Então nós temos que ensinar a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aí, né? Ensinando a palavra de Deus do livro de Mateus, capítulo 1 até o livro de Apocalipse, né? Esse é o nosso propósito, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então gostaria que vocês tivessem paciência um pouco comigo. Bem, querido, na aula passada nós falamos sobre o cristão e a ira, e nós aprendemos com Jesus como vencer, né, a ira no dia a dia. E hoje nós iremos aprender com Cristo sobre o adultério. Depois, querido, nós iremos ver o que a Bíblia fala sobre o adultério. E no final, eu irei responder a pergunta: será que um adúltero pode entrar no reino dos céus? O tema de hoje, então, querido, é o cristão e o adultério. O texto é o livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 30. Bem, querido, para começar, o que é um adultério? Segundo o dicionário, adultério é uma infidelidade conjugal, onde uma pessoa trai a outra mantendo relações sexuais fora do seu casamento. Hoje em dia, no mundo e na igreja, o adultério se tornou algo comum. As pessoas praticam o adultério e incentivam as outras a praticarem. E a fidelidade conjugal se tornou objeto de desprezo. Hoje, querido, na sociedade moderna, o certo virou errado, o errado virou certo. Mas o que a Bíblia fala sobre este assunto? Como Jesus vê o adultério? Será que há remédio para os adúlteros? Será que há perdão para eles? Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 27, Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometam adultério. Querido, Jesus aqui cita a lei mosaica, onde ela claramente proibia o adultério. Jesus citou aqui o 7º mandamento de Êxodo capítulo 20, não adulterarás. Deus foi bem direto na questão do adultério. Com apenas 2 palavras, ele resolveu a questão do casamento. Não adulterem, ou seja, sejam fiéis um ao outro. Vocês fizeram uma aliança diante de mim, que viveriam juntos até o dia da morte. Talvez você pergunte, mas por que Deus disse isso? Por que ele não aprovou o adultério? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Querido, lá no livro de Jó, capítulo 24, versículo 15, diz que os olhos do adúltero ficam esperando o crepúsculo, e ele pensa consigo mesmo: nenhum olho me verá. Então ele cobre o seu rosto. Queridos, o texto aqui de Jó diz que uma pessoa que comete adultério, primeiro ela elabora, ela faz um plano, porque se o plano der errado, ela corre 2 riscos. Primeiro, ela corre o risco de perder o seu casamento. Em segundo lugar, ela corre o risco de perder a sua própria vida. Então o texto diz que ela espera o dia se escurecer para levar a outra para um motel ou outro lugar adequado. O texto também revela a ansiedade e o medo que existe no coração de um adúltero, quando ele diz a si mesmo: nossa, ninguém pode me ver. Então, ele até mesmo cobria o seu rosto com um pano. As mulheres adúlteras, elas usavam até mesmo turbantes para tentar se esconder. Querido, o apóstolo Paulo diz que aqueles que querem praticar imoralidade, eles fazem durante a noite, ou seja, às escondidas. Querido, só nesse primeiro versículo aqui de Jó,
nós já descobrimos que o adultério é algo vergonhoso e também algo perigoso. O livro de Provérbios, querido, capítulo 5, 6 e 7, fala sobre o perigo do adultério. Lá no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, o texto diz assim: Provérbios 5, 3 e 4. Porque os lábios da mulher imoral destilam favo de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Querido, aqui Salomão disse que as palavras de uma mulher adúltera são sedutoras e suaves, e que os seus beijos são como um favo de mel. Satanás, querido, ele cega o entendimento dos homens e das mulheres, produzindo um encantamento sedutor na mulher ou no homem adúltero. Então eles são enganados por uma beleza que não existe. Eles pensam consigo mesmo que aquela mulher ou aquele homem é mais atraente que o seu próprio cônjuge. Mas aqui no versículo 4 e 5 diz que o fim é amargo como fel e cortante como uma espada, e os seus pés descem para a morte, os seus passos conduz ao inferno. Então, querido, aqui no texto nos alerta que o fim daquele encontro maligno é amargo como fel, pois o resultado é a destruição de anos e anos de casamento. O adúltero ainda corre o risco de morte, diz o texto, pois lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 27 ao versículo 29, que fala também sobre adultério, Salomão disse assim: ou andará sobre brasas sem que seus pés se queimem. Desculpe, querido, versículo 27 diz assim: poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que seus pés se queimem? Assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Então, querido, aqui nesse texto de Provérbios, capítulo 6, versículo 27 e 29, diz que o adultério é como tentar colocar fogo no peito sem queimar sua roupa, ou tentar andar descalço em cima de brasas de fogo sem queimar os seus próprios pés. Aqui diz que ninguém toque em uma mulher ou em um homem que é casado e ficará sem castigo. O livro de Provérbios, capítulo 6, do versículo 34 e 35, diz assim: porque o ciúme desperta o furor do marido, e ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presente, ainda que sejam muitos. Então, querido, aqui diz que o castigo será a sua própria morte, pois o marido não aceitará nem mesmo dinheiro como presente. Então, aqui no texto diz que ele corre risco de morte, porque também na lei de Moisés, no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, diz que se um homem cometer adultério com uma mulher do outro homem, então o adúltero, tanto o adúltero quanto a adúltera, serão executados. É por isso, querido, que Jesus disse lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30, que se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e jogue ele fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo que ter o seu corpo inteiro lançado no inferno. Querido, na lição passada eu ensinei para vocês que essa expressão inferno significa Rinom ou Gerena. Lá em Israel, em Jerusalém, havia um vale chamado Vale de Rinom ou Vale de Geena, que ali eles lançavam os corpos daquelas pessoas que eram mortas por assassinato ou por adultério. Então todo adúltero e todo assassino era considerado como uma lepra, uma doença infecciosa que poderia contaminar a sociedade, porque esses pecados estavam debaixo da maldição da lei. Então aquelas pessoas teriam que os seus corpos jogados no Vale de Rinom, que Jesus chamou aqui de inferno, né? Então, querido,
No livro, agora vamos ler no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 28, Jesus diz assim: Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar por uma mulher com a intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então agora Jesus, querido, nos revela qual é a origem do adultério. Todo adultério começa através da cobiça dos nossos olhos. Os fariseus naquele tempo de Jesus, eles se orgulhavam da lei de Moisés, de nunca terem quebrado o 7º mandamento sobre adultério. Eles não quebraram a lei exteriormente, mas sempre quebravam interiormente. Querido, a lei de Moisés proibia o ato do adultério, mas Jesus proibia o desejo do adultério. Lá no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 21, depois você lê, Jesus fala sobre a origem do adultério, que é o interior do nosso coração. Todas as vezes, querido, que você lê na Bíblia coração e mente, ou pensamentos, tem o mesmo significado. Então, quando nós alimentamos pensamentos imorais, estamos caminhando rumo ao adultério. Em Mateus, agora vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30, para descobrir então qual é o remédio para o adultério. Jesus diz que só existe um remédio. Ele disse: se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque e joga ele fora. Pois é preferível você perder uma parte do corpo que teu corpo inteiro lançado no inferno. Se a tua mão direita leva você a tropeçar, corte e joga ela fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo que teu corpo inteiro jogado ao inferno. Querido, Jesus aqui nos ensina que o único remédio para o adultério é a vigilância constante. Arrancar o olho direito ou a mão direita aqui é deixar de olhar com cobiça para a pessoa do sexo oposto. Hoje, querido, na nossa era moderna, nós vivemos na era da sensualidade. Os nossos estilistas de hoje criam roupas sensuais o tempo todo. E aqueles que não se adequarem à moda atual serão chamados de velho, de esquisito ou alguém fora da moda atual. Por isso, querido, hoje nós devemos vigiar o dobro a mais do que os nossos queridos irmãos nos tempos bíblicos, onde a única roupa que os homens e as mulheres usavam era uma túnica bem larga. Querido, as túnicas de hoje são bem apertadas, mostrando toda a anatomia dos seus corpos. Nos dias bíblicos, querido, não tinha TV, não havia internet, não havia pornografia, mas hoje em dia você não consegue ver TV ou navegar na internet sem ver milhares de imagens pornográficas. Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo 40 aos seus discípulos e para todos nós que somos seus discípulos hoje também: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentações, pois querer fugir da tentação é fácil, mas o difícil é conseguir. Paulo, querido, nos instrui nas epístolas: fujam da imoralidade sexual. Nós devemos fazer então como José no Egito. José fugiu da mulher de Potifar, que convidava ele todos os dias para cometer o adultério. Só para concluir, querido, a mensagem de hoje, eu vou responder aquela pergunta: pastor, e agora? Eu já cometi adultério. Será que eu estou condenado eternamente? Bem, querido, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, eu gostaria de ler com você esse texto que é muito importante. Diz assim o texto: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, querido, aqui nesse texto, Paulo disse que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30, que nós já lemos, que seria melhor perder um membro do seu corpo do que ir para o inferno. Existe, querido, hoje em dia algumas denominações que dizem que o adultério é um pecado mortal, ou seja, que não tem perdão. Mas a Bíblia diz, querido, que Jesus, o Filho de Deus, disse que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo
Naqueles dias era quando alguém publicamente negava o Senhor Jesus e rejeitava o seu sacrifício, dizendo que Jesus não era o seu Salvador. Aqui em 1 Coríntios, querido, capítulo 6, no versículo 11, Paulo termina o texto dizendo que alguns ali da igreja foram adúlteros. Veja que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 6, 11. Alguns de vocês, irmãos, eram assim, adúlteros, mas vocês foram lavados com o sangue de Jesus, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso bom Deus. Então, querido, Paulo termina aqui o texto dizendo que alguns ali da igreja de Corinto haviam sido adúlteros, mas que agora eles creram no sacrifício de Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar os pecadores. E agora Paulo disse que no texto que todos eles foram lavados com o sangue de Jesus. Por isso agora, aos olhos de Deus, eles estavam santificados e justificados. Lá no livro de Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 33 e versículo 34, o apóstolo Paulo, ele diz assim para mim e para você. Romanos 8, 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem justifica, quem os condenará? Se foi Jesus Cristo quem morreu, ou melhor, ressuscitou dos mortos e hoje está à direita de Deus e também intercede por nós. Então aqui em Romanos 8 mostra que o Pai não nos condena porque Ele já condenou o seu Filho Jesus Cristo em nosso lugar na cruz, e que Jesus também não nos condena porque Ele morreu no nosso lugar na cruz e hoje Ele intercede por nós diante do Pai das acusações de Satanás. E para finalizar, querido, lá no livro de João capítulo 8, versículo 1 a 11, não dá tempo de eu ler, narra o encontro que Jesus teve com uma mulher adúltera. Ali no texto diz que Jesus perdoou aquela mulher, pois Ele veio ao mundo, enviado pelo seu Pai Celestial, para salvar a humanidade de seus pecados e não para condená-las. A lei de Moisés mandava executar os adúlteros. A mulher então, querido, ela já estava condenada pela lei. Mas antes que a lei a executasse, Deus enviou até ela a sua maravilhosa graça que era Jesus Cristo. Então Jesus a abraçou, a perdoou e a salvou, indicando como seria o seu ministério de salvação. Querido, Jesus disse aos acusadores daquela mulher que aquele que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Jesus não disse isso, querido, querendo minimizar o pecado de adultério que aquela mulher cometeu, mas Ele queria nos ensinar em João 8 e também em Mateus 5, 27 ao 30, que nós lemos hoje, que não adianta nós pegarmos pedra nas mãos e ficar atirando naqueles que cometeram adultério, pois na verdade todos nós somos adúlteros diante de Deus. Ou seja, pecado é pecado para Deus. E todo pecado precisa de purificação. E somente o sangue de Jesus nos salva e nos liberta de todos os nossos pecados. Em 2001, querido, eu conheci um jovem de 26 anos, que era de uma igreja tradicional em Franca. E certa vez ele me disse que já estava condenado ao inferno, porque os seus líderes da igreja disseram que ele havia cometido adultério e esse pecado era um pecado imperdoável. O resultado foi que ele se afastou da igreja, ficou completamente viciado em drogas e depois ele mesmo se suicidou. Vamos orar, querido Senhor, meu Deus e meu Pai. Está aí a mensagem de hoje, meu Deus. O Senhor nos ensinou sobre o adultério, meu Pai. O Senhor não aprova o adultério, porque o Senhor ama o casamento. O Senhor criou esse mandamento do adultério para, meu Deus, resguardar e proteger o casamento, meu Pai. Na lei de Moisés, meu Deus, dizia que os adúlteros, meu Deus, eles eram condenados. Mas Jesus nos ensinou que a cobiça já nos leva à condenação, porque a cobiça é o princípio do adultério. Pai, a tua palavra diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, mas que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, eles foram perdoados de todos os seus pecados e hoje eles têm o direito à vida eterna, que é em Cristo Jesus. Querido, que Deus te abençoe.
e até amanhã, se assim Deus permitir.